Muito bem, vamos a começar então. O dia de hoje temos, primeiramente, uma aula que estava querendo passar, que é a parte de rim, riñones, direito e esquerdo. E depois disso vamos a ter nossa provinha, tá bom? Sim, eu queria dar mais aulas, mas não vai dar. Depois de ver a quantidade de pessoas que se inscreveram para a recuperatória. 51 tem. 51 inscritos. Ali do lado, 64. Mas eles são 64 alunos. 68. É só 4 que vai fazer. Aí saiu um professor agora e tinha 77. 77. Sabe o problema que dá nos alunos, professor? Até eu tava olhando feio para o professor. Isso aí não se faz. 51 não se entende, né? Mas 77 já é. Alguma coisa está errada. Mentira. É um aluno que tem problema. Muito bem. Eu imagino que a maioria quer melhorar a nota. Sim, porque eu depois peguei a lista e comecei a ver assim, onde que tem 51 notas por baixo da média? Não tinha, né? Acho que a maioria quer melhorar a nota, né? Fiz uma prova como para melhorar a nota. Sim? Dedinho. Tá bom? Se vocês vão mal nessa prova, cancelem a matrícula, tá bom? Doutor, você não fala que estão saindo aqui chorando. Ah, você vai fazer? Vamos a começar então. Tranquilos. Vamos? Essa parte aqui, o Ronald também me falou que vocês viram perfeitamente. Que é a parte de rim e essas coisas. O que tá dentro? Tá bom. A gente só vê a prática, tá? Só para lembrar. Vamos a começar. Muito bem. Bom, nosso querido órgão se chama rim. Temos dois. Tem um do lado direito e temos outro no lado esquerdo. Sim? Parecem completamente iguais, mas eles têm algumas diferenças, principalmente topográficas. Sim? Como vocês estão vendo, temos um no lado direito e temos outro no lado esquerdo. Onde que estão as diferenças principais entre um rim e outro? A diferença principal entre um e outro não está no tamanho, não está na dimensão, não está nada disso. Mas tem a ver com a posição desses órgãos, ok? O rim, por exemplo, do lado direito está um pouquinho mais para baixo que o rim do lado esquerdo. Que tamanho mais ou menos? Meia vértebra. Sim? Meia vértebra de diferença tem entre o rim direito e o rim esquerdo. Qual que está um pouquinho mais para baixo? O rim direito. E o rim esquerdo está um pouquinho mais para? Por quê? Perfeito, por culpa do fígado que temos no lado direito. O fígado empurra um pouquinho o rim direito para baixo, ok? Então o rim direito se encontra um pouquinho para baixo, ok? Agora, esses órgãos aqui são órgãos que pesam aproximadamente 170 gramas cada um. Quanto pesa? 170 gramas cada um, sim? Outra coisa, temos que saber as dimensões do rim. O que acontece? O rim é um órgão que constantemente é afetado por diferentes tipos de doenças que modificam o tamanho do órgão. Sim? Lembra quando vimos condutos biliares? Eu falei para vocês que é importante saber o tamanho dos condutos biliares. Quando estudamos vasos, eu falei para vocês, é importante saber o tamanho, porque é um órgão que é afetado por diferentes patologias e cresce. Esse aqui pode causar duas coisas, pode acontecer duas coisas com ele. Ou aumentar um pouquinho o tamanho, ou, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, ele diminui de tamanho. Então é importante saber o peso e as dimensões desse órgão. Quanto pesa o rim? 170 gramas. E quanto que são as dimensões desse órgão? Primeiro, de longitude, de cima para baixo, tem aproximadamente em longitude entre 10 a 12 centímetros. Quanto tem? 10 a 12 centímetros, ou seja, de cima para baixo, assim, quanto que tem? 10 a 12 centímetros, ok? De cima para baixo, de altura. Agora, de ancho, de forma transversal, quanto que tem? Tem de 3 a
Perfeito, muito bem. Não, realmente não. Tem entre 5 a 8 centímetros, sim? Assim, tem entre 5 a 8 centímetros, de forma transversal, de ancho, sim? Quanto tem de ancho? 5 a 8. De cima para baixo, de altura? 10 a 12, perfeito, muito bem. Agora, de espessura, o que é espessura? De frente para trás, ok? Tem entre 3 a 5 centímetros. Quanto tem? Entre 3 a 5 centímetros. Sim, de espessura tem entre 3 a 5 centímetros. Então, repito de volta. O rim é o órgão que pesa quanto? 170 gramas. De altura, quanto tem? 10 a 12. De ancho? 5 a 8. E de espessura, de frente para trás? Perfeito, entre 3 a 5. Muito bem, perfeito. Onde se encontram esses órgãos? Os dois órgãos se encontram no abdômen, na parte posterior. O lugar onde eles estão é côncavo. Esse lugar aqui é côncavo. Se encontra ao lado da coluna vertebral. Esse lugar côncavo onde se encontram é chamado de fossa lumbar. Como se chama? Fossa lumbar. Então eles estão aí em relação a que parede do abdômen? Na parede posterior. E essa parte aqui é côncava por dentro. Então como chamamos essa fossa que está ao lado da coluna vertebral? Fossa lumbar. Então o rim direito e o rim esquerdo se encontram os dois na fossa lumbar. Perfeito. Muito bem. Tem algum rim que está um pouquinho mais para baixo e outro mais para cima? Qual que está mais para baixo? Direito. E o esquerdo está um pouquinho para cima. Quanto de diferença que tem? Uma meia vértebra. Perfeito. Muito bem. Estamos bem até aqui? Onde que se encontra o rim? A que nível vertebral mais ou menos está? O rim se encontra mais ou menos a nível da vértebra torácica número 12, L1, L2. A que nível está? Torácica número 12, L1 e L2. Perfeito. Repito de volta. Os dois rins estão mais ou menos a nível da vértebra torácica número 12, vértebra lumbar número 1 e vértebra lumbar número 2. A esse nível aproximadamente se encontra cada um dos rins. Estamos bem até aqui? Perfeito. Quais são as partes de um rim? Como que se descreve? O rim normalmente se descreve com duas bordas. Essa borda aqui é chamada de borda lateral. Como se chama? Borda lateral. A borda lateral é convexo ou é côncavo? Convexo. Perfeito. Essa é a borda lateral. Por dentro, aqui temos uma borda que é chamada de borda quê? Borda medial, perfeito. Essa borda aqui é chamada de borda quê? Medial. A borda medial é côncavo ou convexo? Côncavo. Adelante. O borda medial como que é? Côncavo. Perfeito, muito bem. Aí tem uma coisa importante que eu vou mostrar depois, ok? Depois, essa parte aqui vamos a chamar de cara anterior. Como chamamos isso aqui? Cara anterior. E obviamente por trás vamos a ter uma cara posterior. Então, el riñón tiene un borde lateral, un borde medial. Una cara anterior, una cara posterior. Perfeito? E só falta uma coisa. Em cima e embaixo eles têm extremidades. Aqui vamos a chamar de extremidade superior e aqui vamos a chamar de extremidade inferior, ok? Podemos chamar também de polo superior, polo inferior. Polo superior e polo inferior. Estamos bem até aqui? Está complicado? Perfeito. Quanto pesa? 100 quanto? 70 gramas. Perfeito. Muito bem. Vamos seguir aqui. Olha, esse aqui é borde qual? Lateral. Esse borde qual é? Medial. Perfeito, muito bem. No borde medial tem uma coisa importante, interessante. O que temos no borde medial? No borde medial vamos encontrar um orifício chamado íleo. Chamado o quê? Íleo. Por aí entram o quê? A raiz
renal, ok? Na borda medial, então, temos um buraquinho chamado como ilho. E por aí entra o quê? A raiz renal. Perfeito. Vamos a ver outra imagem. Aqui dá para ver parte do que seria o orifício que encontramos aí na borda medial aqui. Esse seria o ilho renal. Perfeito. Muito bem. Tem quantas caras eu falei? Duas. Uma cara e uma cara. Será que são iguais? Não. Tem uma pequena diferença. Olhem aqui. Aqui estamos vendo o rim de lado. Nas outras imagens, nosso rim estava assim de frente. E aqui nessa imagem colocamos assim de lado, ok? Então aqui dá para ver perfeitamente as duas caras. E aí podem ver a diferença, ok? Que cara seria essa daqui? Essa aqui é a cara anterior, ok? E essa cara aqui? Posterior. Perfeito. A cara anterior é convexa. Estão vendo? Como que é a cara anterior? Convexa. Mas a cara posterior é plana. Sim. A cara posterior como é? Plana. Perfeito. Então repito de volta. A cara anterior do rim, como que é? Convexa. E a cara posterior do rim, como que é? Plana. Muito bem. Estamos bem até aqui? Sim? Estão comigo? Agora, vou mostrar uma coisa importante aqui no borde medial. Isso que estamos vendo aqui é o que chamamos de borde medial. Aqui no borde medial tem um orifício. Estão vendo esse orifício? Esse orifício que temos aí é chamado de ilho. Isso aqui é o famoso ilho. Esse é o ilho renal. O que é isso? Ilho renal, ok? Se eu entro por aqui, eu vou entrar dentro de uma cavidade que tem um rim. Essa cavidade é chamada de seno renal. Como chama? Seno renal. Repito de volta. Na borda medial temos um orifício chamado ilho. Eu posso entrar por aí, se eu entro por aí, vou entrar em uma cavidade, ok? Essa cavidade que está dentro do rim é chamado de quê? Seno renal. Perfeito. Muito bem. O que temos no seno renal? Temos vasos sanguíneos da veia e artéria renal. Temos o sistema de excreção urinária, que vamos ver agora, e vamos a ter um tecido adiposo. Tem gordura nessa parte interna, ok? Temos tecido adiposo na parte interna, temos gordura. Todos entenderam até aqui? Estamos bem? Seguros? Sim? Bueno, vamos a ver. Aqui, olhem isso. Aqui estamos vendo um corte transversal do rim. Perfeito. Aqui, esse que borde seria? Borde lateral ou borde medial? Esse é o borde lateral. Perfeito. E aqui seria o borde qual? Medial, lateral. Muito bem. Aqui tem um orifício. Aqui a gente entra por esse orifício. O que é esse orifício? Esse é o ilho renal. E aqui dentro temos um espaço. Estão vendo? Como que se chama esse espaço? Perfeito. Esse é o que chamamos de seno renal. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito. Vamos ver agora as extremidades. Tem quantas extremidades esse aqui? Duas. Esse aqui seria chamado de extremidade superior. E aqui embaixo temos uma extremidade inferior. Temos extremidade superior e extremidade inferior. Será que são iguais? O superior e o inferior? Não, né? A extremidade superior se caracteriza por ser mais ancha. Como que é a extremidade superior? Mais ancha. ¿Sí? É mais ancho. E a extremidade inferior se caracteriza normalmente por ser mais vertical. Ser mais o quê? Vertical. Então repito de volta. Extremidade superior como que é? Ancha. Extremidade inferior como que é? Vertical. Entenderam? O borde lateral como era?
convexo, borde medial, como era? E o que encontrávamos aí? Ilho. Se entramos no ilho, que espaço que tem aí dentro do rim? Seno renal. Quanto pesa o rim? Quanto que tem de altura? 10 a 12. De ancho? E de espessura? Perfeito, muito bem. Quanto que é a longitude da via biliar principal? Vamos. Vai cair na prova, né? Vai cair. Não, hoje não. Via biliar não entra. 15 centímetros. Quanto? Hã? 10 a 12 também? Não. As vias biliares principais, mas o produto colete, expende. Tem uma dica? 14 centímetros. Então, 8 a 10. Sim, 8 a 10. Muito bem. Configuração interna. Perfeito. Vamos ver a parte interna. Bom, na parte interna, o que acontece? Se abrimos o rim, lá na morgue tínhamos vários rins assim abertos. Sim, conseguiram ver? Sim, legal, né? Perfeito, muito bem. Se abrimos o rim, vamos ver que o rim tem duas partes diferentes, ok? Primeiro, tem uma parte aqui mais clara que está por fora. Opa, pera aí. Uma parte mais clara que está por fora, que isso aqui é chamado de corteza renal. Como chama? Corteza renal. Essa parte aqui por fora mais clara é chamado de corteza. Tudo bem? Por dentro temos aqui uma parte mais escura, tá vendo? Sim, isso aqui é chamado de medula. Como chama? Medula. Então, nosso rim na parte interna tem uma corteza renal e na parte interna tem uma medula renal, ok? Esse órgão aqui por fora está coberto por uma capa assim que chamamos de cápsula renal. Como chamamos? Cápsula renal. É um órgão que também tem uma capa chamada cápsula. Quem que tinha também cápsulas? Fígado, só que esse tinha um nome especial. Como que era? Gleason. Muito bem, perfeito. Muito bem. Então, vamos ver aqui, olhem. Nessa imagem, por exemplo, aqui na extremidade superior, puxaram alguma coisa. O que puxaram aí? A cápsula. Sim? Lembrem que esse aqui é um órgão que tem na parte externa tem uma cápsula. Cápsula renal. Sim? Perfeito. Bueno, aqui. Como se chama essa parte mais externa aqui? Isso que chamamos de corteza, perfeito. E essa parte mais interna? Medula, perfeito, muito bem. Na corteza é onde normalmente encontramos o que? Vocês já sabem a parte da via urinária, né? Histologia, via urinária? Já? Por que não fala? Não? Nefrona, o que é uma nefrona? Sim. Sim. Não? Não? Sim ou não? Podem ser sinceros comigo. Nefrona é onde Viram a semana passada? Ah, tá fresco, muito bem. Então, escutem. Uma nefrona é uma unidade funcional do rim, ok? Esse rim serve para quê? Para que serve esse órgão? Esse órgão tem duas funções. Tem uma função que é filtrar o sangue e produzir a urina. Sim? Com essa função ele consegue eliminar vários dejetos que o corpo tem que eliminar porque são tóxicos para o corpo. E também tem outra função que é uma atividade metabólica. Sim? Ele também pode ou tem a capacidade de produzir algum tipo de hormônios. Ele também tem a capacidade de transformar alguns fármacos para ativar, entendem? Ele tem uma função metabólica e tem mais, ou também, que a principal função, que é a função de filtrado, ok? A estrutura que faz essa atividade de filtrado, sim, é chamado de nefrona, ok? A nefrona é a unidade funcional do nosso rim, e vou mostrar aqui para vocês, para que possam entender o que eu vou explicar agora. É isso aqui, sim? Essa nefrona se encontra formado por, estão vendo aquela coisinha redondinha lá? Isso é chamado de corpúsculo ou glomero renal. Sim, glomêrulo renal ou também chamado de corpúsculo. Estão vendo isso aqui?
Esse está formado por uma capa epitelial, aí tem vasos sanguíneos que entram. Esse praticamente é o filtro, entendem? É praticamente o filtro. O sangue chega até aí e o sangue é filtrado nesse glomérulo, estão vendo? Depois disso, tem uma série de condutos. Está vendo esse grupo de condutos que vem depois? Esses são os túbulos onde são modificados o líquido que se produz aqui. O líquido que se produz é chamado de ultrafiltrado glomerular, ok? É um filtrado do sangue. É praticamente a urina, só que ainda vai ser modificada. Por exemplo, a glucosa, o sódio que vocês consumem passa por esse glomérulo, passa por aqui e é absorvido, por exemplo. O sódio também é absorvido, sim? E passa por uma série de túbulos. Se chama túbulos contorneado proximal. Aqui vocês vão ver o que seria a asa de Henle que entra na medula, tá vendo? Esse aqui é o túbulo contorneado distal, tem o túbulo reto, tem o conduto colector, entendem? Túbulo colector e depois, por último, a última estrutura, o último conduto que ele tem é chamado de conduto colector. Esse aqui. Esse que vai para baixo aqui, estão vendo esse aqui, gigante? Esse é, por último, o que chamamos de conduto colector, esse aqui. Sim? Em todo esse trajeto, o filtrado é modificado. Sim? Em todo o trajeto, o filtrado é modificado. Então, não é igual o filtrado que está aqui que o último que sai por aqui, ok? É modificado completamente até chegar na última porção de tudo isso. Isso aqui é o que chamamos de nefrona, sim? Quando vocês vão perdendo essas nefronas, é o que chamamos de insuficiência renal. Entendem? Sim, vamos, principalmente quando falamos de crônica, onde vão se perdendo essas nefronas. Todos entenderam isso aí? Sim? Perfeito, muito bem. Olhem depois histologia de novo. Agora, essa aqui é uma das partes mais importantes de histologia, tá bom? Então, recomendo que em casa, sim, tentem pegar esse assunto, sim? Porque aqui vocês vão ver, por exemplo, a parte de filtrados, vão ver também o controle de pressão arterial, a parte de ósmose. Isso aqui é o tema. Sim? Medicamento, né, doutor? Medicamentos, tudo. Se vocês não entendem isso aqui, a parte de histologia disso aqui, acabou. Não vão entender um monte de coisas, sim? Doutor, porque os anti-inflamatórios, eles são mais prejudiciais do que as outras classificações? Em quê? Em prejudicar o rim. Normalmente os anti-inflamatórios podem afetar principalmente o sistema de controle de pressão arterial e outros, por exemplo, como a parte vascular do glomérulo, sim? Então tem vários anti-inflamatórios que podem afetar aí, mas não todos, sim? O consumo exagerado ou aumentado, a maioria são nefrotóxicos, ou seja, produzem morte celular, sim? São tóxicos para as capas epiteliais que temos aí, mas isso é quando estamos falando de um anti-inflamatório, uma dose tóxica, sim? O principal problema dos anti-inflamatórios não é tanto a nível do rim, quando se consome de forma dentro do que seria a dose permitida, né? O problema principal deles quando se consome é a nível gastrointestinal. Okay? Meu Deus, Senhor! Então, o problema principal está aí, sim, mas quando se consome a doses altas, sim, são nefrotóxicos, né? Muito bem. Então, isso aqui. Por que estou mostrando isso aqui? Porque quero que olhem isso. Isso aqui é o glomérulo corpúsculo renal, ok? O glomérulo corpúsculo se encontra em uma dessas partes que eu falei. Onde que se encontra? Se encontra na corteza. Onde se encontra? Na corteza. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, estão vendo que uma imagem de cores diferentes, né? Essa parte que é meio... Que cor que é isso? Bege. Tá bom. Então, estão vendo que lá é mais clarinho, aqui é mais escuro, né? Está mostrando a diferença da corteza com a medula. E onde que se encontra o glomérulo? Se encontra lá em cima, na corteza, perfeito, muito bem. E a série de condutos se encontra aqui na medula, sim? Tem um conduto muito importante que se encontra na medula e que se não estivesse aqui, ele não funcionaria, que é esse aqui.
Isso chama asa de Henle. A asa de Henle se encontra também nessa médula. Muito bem. Não interessa isso, não é meu problema, é histologia. Vamos ver. Aqui. Então, por que eu falei disso? Porque se abrimos o rim, vamos a ver duas partes diferentes, né? Essa parte clara, como se chama? Corteza. Essa parte escura, como se chama? Perfeito. Os corpúsculos ou glomêrulos renais, onde que se encontram aqui? Na corteza. E a série de condutos atravessam e vão para onde? Para a médula. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Muito bem. Agora, escutem. Já diferenciaram então a corteza e a médula. A corteza se encontra na parte de fora, né? Sim? Tem uma cor mais clara ou escura em comparação à médula? Clara. E essa corteza invade a médula. Tem umas prolongações que invadem a médula. Estão vendo? Essas prolongações que invadem a médula, vão para dentro assim, são chamados de colunas renais. Como se chama? Coluna renal. Isso aqui é uma coluna renal, esse aqui é uma coluna renal, esse aqui é uma coluna renal. Mas também tem outro nome. É chamado normalmente de colunas de Bertin. Colunas de quê? Bertin. Então, repito de volta, nossa corteza está por fora, né? Mas a corteza envia prolongações. Como chamam essas prolongações? Coluna renal de quem? Bertin. Todo mundo entendeu? Estão comigo? Posso continuar? Seguinte, vamos ver aqui. A medula tem uma cor mais escura, perfeito? E se organiza de que forma? Que forma é que tem? Tem uma forma que? Piramidal. Tem uma forma que? Piramidal, sim? A medula se organiza em formas piramidais, estão vendo? Essas pirâmides que vocês estão vendo aqui são chamadas de pirâmides renais. Como chama? Pirâmides que? Renais. Pirâmide renal. Pirâmide renal. Pirâmide renal. Também são chamados de pirâmides de Malpighi. Pirâmides de quê? De Malpighi. ¿Sí? Aqui. Se llaman pirâmides renales ou pirâmides de quê? De Malpighi. ¿Sí? Pirâmide renal ou pirâmide de Malpighi. ¿Estamos bem? ¿Estão comigo? Vocês estão entendendo? Muito bem. Agora, vamos a ver uma pirâmide renal. A pirâmide renal tem forma piramidal, já falamos, né? Então tem essa forma aqui, né? Assim, 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 ok? Essa parte da pirâmide seria a base, né? A base está orientada para onde? Para a corteza. Muito bem, a base se orienta para onde? Para a corteza. Perfeito. Será que é aula de anatomia? Assim? Muito bem. Vocês não são assim, né? Vocês são mais sérios. Por isso que eu gosto dessa turma. Muito bem. Estou orgulhoso de vocês, sabia? Muito bem. Então, aqui na parte de dentro, vamos encontrar que parte? Seria isso o vértice da nossa pirâmide, ok? E esse vértice da pirâmide se orienta para onde? Para esse espaço. Como se chama um espaço que esse aqui eu falei para vocês no início da aula? Perfeito. O vértice se orienta para o seno renal, perfeito. E a base se orienta para a corteza. Sim? Todo mundo entendeu? Sim? Então a base está para a corteza e o vértice se orienta para o seno renal. Estamos bem? Estão comigo? Agora eu vou falar uma coisa que provavelmente vão escutar depois mais na frente, em clínica, quando estudem pielonefrites e entre outros. Escutem. A pirâmide renal tem aqui uma pontinha, estão vendo? Sim? Essa pontinha da pirâmide renal é chamada de papila renal. Como chama? Papila renal. Sim, na parte da ponta aqui, essa parte aqui é chamada de papila renal.
Essa ponta aqui. Como chama essa pontinha aí? Papila renal, ok? Aqui, por exemplo, estamos vendo a papila renal de forma inteira, assim como se fosse só uma estrutura, sim? Ou seja, todo homogêneo. Mas se vocês olham de frente a papila renal, vão ver que tem um monte de furinhos, sim? Então, na papila renal, essa parte onde está esse monte de furinhos, chamamos normalmente de área cribosa. Como se chama? Área cribosa. Então, na papila renal, que é a ponta, o vértice, vamos encontrar uma área cheia de furinhos, que é chamado de que forma? Área cribosa. Muito bem, área cribosa. Vou explicar o que é isso. Olhem aqui. Lembra da nefrona que eu falei para vocês? Sim. Perfeito. Opa, o que eu fiz? Onde foi? Aqui. A nefrona normalmente terminam todos aqui formando esse conduto aqui, que é chamado de tubo colector, o conduto colector. Esse tubo colector termina indo para baixo, termina aqui, estão vendo? Alguém pode me dizer que forma tem isso aqui? Piramidal. Esse é o que seria a pirâmide renal. Mentira, é aqui mais ou menos. Aí, pirâmide renal, ok? Essa parte aqui da pirâmide renal seria o que aqui? Aham, e o que é o vértice? Como chama isso aí? Papila renal, perfeito. Vamos aproximar aí a papila renal. O que encontramos na papila renal? Olhem, temos cheio de furinhos na papila, essa papila renal. E aqui temos cheio de furinhos na papila renal. Sim? Esses furinhos, onde se encontram os furinhos, é chamado de área cribosa, perfeito. E por que se chama área cribosa? Porque aí terminam os túbulos colectores. Aí nesse lugar terminam todos os túbulos colectores e são vários túbulos que terminam na papila. Entenderam? Por isso que tem esse aspecto, por isso que parece que está todo cheio de furinhos. Vamos ver outro mais realista. Aqui está o que eu falei já 1000 vezes, né? O que seria esse? Que parte seria esse do rim? Corteza. E aqui? Médula, perfeito. A corteza tem isso aqui, o que é isso aqui? Glomérula. Aqui temos a série de... Como chama esse aqui? Ácido de Henle. E aqui essa parte seria o túbulo colector. Termina aqui na ponta do nosso vértice. Como chama essa parte aqui? Papila, perfeito. E da papila termina os condutos, os túbulos, né? Os túbulos colectores. E aqui então fica cheio de quê? De furinhos, perfeito, por culpa dos túbulos colectores. Seria esse aqui é mais real, ok? Seria dessa forma, estão vendo? Aqui está a base da nossa pirâmide, ok? Aqui estão os túbulos que terminam todos aqui na papila, ok? Estão vendo como a papila está cheia de furinhos? Por culpa dos túbulos. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Está complicado? Está fácil, né? Olhem essa imagem do Latarjet. Aqui dá para entender também um pouquinho melhor. Podem me dizer, por favor, o que são essas coisas aqui que parecem... Não sei o que parece. O que é isso aí? Esse é... As pirâmides. Todas essas são as pirâmides. E aqui estamos vendo a pontinha da pirâmide. O que são esses então? As papilas. Essas são as papilas. E aqui na papila, estão vendo como nesse lugar está cheio de furinhos? Sim? Então essa parte, como que se chama? Perfeito, muito bem. Tudo isso seria a papila, ok? E aqui estamos vendo um monte de furinhos. Essa é a área cribosa. Todos entenderam? Perfeito. Muito bem. Está complicado? Não tanto, né? Tá tranquilo. Perfeito. Agora vamos a ver o conduto excretor. Eu disse para vocês que a urina, realmente o sangue, se filtra onde? No glomérulo, lembram? Esse redondinho? Aí sai o filtrado do glomérulo e passa por todos os túbulos e são modificados. Lembra que eu falei isso? Perfeito.
Quando chega por meio do túbulo coletor até a papila, o que acontece com esse líquido, com essa urina? Para onde que vai? Vai em direção ao seno, né? Mas quando chega aqui, tem uma série de condutos que transportam e que levam essa urina para a bexiga, lá embaixo. Sim? Esses condutos, essa série de condutos são chamados de condutos excretores. Conduto o quê? Excretor. Perfeito. Então, nossos condutos excretores começam aqui. Aqui temos uma série de condutos que drenam as papilas. Essa série de condutos são chamados de cálices menores. Como se chamam? Esses são chamados de cálices quê? Menores. Aqui temos uma cálice menor, aqui temos outro, ok? Essas cálices menores, eles se unem aqui parte da pirâmide. O vértice. O que era o vértice? A papila. Os cálices menores se encontram grudados aqui parte da nossa pirâmide? Na papila. Perfeito. Muito bem. Entenderam até aqui? Olhem aqui. Esse aqui é o quê? Cálice menor. Esse aqui? Esse aqui. Como que sabem que é cálice menor? Porque está unido a quê? A papila. Perfeito, muito bem. Essas cálices menores, que podem ser entre 3 a 5, se unem e formam um cálice que é chamado de cálice maior, ok? Entre 3 a 5 cálices menores se unem e formam um cálice que maior. Sim? Não significa que temos 3 a 5 cálices menores, não. 3 a 5 se unem para formar um cálice que maior. Estamos bem até aqui? Quantos cálices maiores podemos ter? Podemos ter mais ou menos entre 2 a 5. Quanto podemos ter? 2 a 5. Na maioria das vezes temos 3. Na maioria das vezes, quanto temos? 3. E são chamados assim: cálice maior superior, cálice maior, adivinhe, média, e adivinhe esse, cálice maior inferior. Perfeito. Mas quanto que podem ser? 2 a 5, ok? Cálice maior superior, médio inferior, na maioria das vezes temos dessa forma, ok? Podemos ter mais? Sim. Podemos ter menos? Sim, entre 2 a 5. Quantos cálices menores se unem para formar um cálice maior? Entre 3 a 5. Todo mundo entendeu isso aí? Então, esses cálices maiores se unem a essa estrutura aqui. Isso aqui é chamado de pelvis renal. Muito bem. Isso aí é chamado de pelvis que? Renal. Isso é chamado de pelvis renal, ok? Escutem. A pelvis renal é a parte da via excretora que tem forma de um embudo, funil. Tem forma de quê? De um funil, sim? Em espanhol é embudo. Embudo, funil é a mesma coisa, ok? Então, essa estrutura aqui tem forma de um funil, tá vendo? Vai ficando fino. Essa parte daqui, onde se unem as cálices maiores, é chamado de fundo. Como chama? Fundo. Sim? Essa parte aqui, onde se unem as cálices maiores, como se chama essa parte? Fundo. Em espanhol, fundo. Sim? As papilas maiores, né? As cálices maiores, isso, se juntam aqui nessa parte da pelvis renal. Como se chama essa parte da pelvis renal? Fundo. Perfeito, muito bem. Posso apagar isso aqui? Essa pelvis renal vai descendo, sai do seno. Estão vendo que saiu? Sim? Fica estreito nessa parte aqui. Essa parte onde fica estreito a pelvis renal é chamado de coelho. Como chama? Coelho.
E nesse lugar onde aparece o coelho é onde se continua com o seguinte conduto que é chamado de ureter. Sim? Aí se conecta com o seguinte conduto que é chamado de quê? Ureter. Todos entenderam? Então, repetindo de volta. Quem drena diretamente nossas pirâmides de Malpighi? Diretamente. Cálices que? Menores, né? Quantos temos mais ou menos? Entre 3 a 5 que vão formar uma cálice maior. Perfeito, muito bem. Quantas cálices maiores podemos ter? Entre 2 a 5. Na maioria das vezes, 3. Se juntam todos e vão para onde? Pelvis renal. Que parte da pelvis renal? No fundo. Estamos bem? Essa estrutura pelvis renal tem forma de um quê? De um funil, vai ficando cada vez mais fino. E o lugar onde está mais fino, como se chama? Coelho. E aqui se une com quem? Com o ureter. Aqui começa o ureter, ok? Essa parte também é chamada de união pielo-ureteral. Como se chama? Pielo. Vou colocar aqui, peraí. Deve estar em algum lugar, peraí. Aqui. Sim. Termina em uma parte fina que se chama coelho e essa união pielo-ureteral. Sim, a união onde se une, onde está o coelho, se une com o ureter, né? Então é chamado de união pielo-ureteral. Sim, aí começa nosso ureter. Sim. E o ureter vai para onde? Vai para baixo até a bexiga. Perfeito. Sabem quantos centímetros tem o ureter? O ureter tem aproximadamente, adivinha? 15? Perfeito, muito bem. 15 vezes 2. Esse é igual a quanto? 30 centímetros. Perfeito, muito bem. Então tem entre 30 a 35 centímetros. Quanto tem o ureter? Entre 30 a 35 centímetros, ok? Muito bem. Estamos vendo aqui? Antigamente eu não sabia como se falava embudo em português, né? E tuve que colocar a imagem. Depois é que descobri. Muito bem. Estamos bem aqui? Está complicado? Estão me entendendo? Sim? Perfeito. Hoje estão mais tranquilos. Sim. Falou que escolher também o ureter começa na parte inferior. No polo inferior do rim, abaixo do polo inferior do seu. Esse é uma, como eu te falo, é uma forma rápida de poder identificar o, como chama? O ureter, né? Se olhamos aqui, olha, de uma forma rápida, assim na morgue, por exemplo, é mais fácil ter isso como referência, entendeu? Para não estar se confundindo entre a pelvis renal ou é o ureter. Se está por baixo do rim é o ureter, óbvio. Sim? Mas olha bem aí. É totalmente certo isso aí? Por quê? Onde começou o seu ureter aqui? Como que você sabe? Onde é mais fino? Começou aqui o ureter. Sim? Aqui realmente começou o ureter, ok? Aqui se encontra a união pielo-ureteral. Sim? Esse é o coelho, aqui terminou sua pelvis renal. Então realmente aqui começou o seu ureter. Por baixo do bordo inferior? Não, por cima do bordo inferior, sim? Só que é mais fácil e mais prático na morgue identificar dessa forma. Então eles estão acostumados a falar, bordo inferior, a partir daí é mais fácil, né? É mais fácil. Mas realmente esse não é o parâmetro real. Seu parâmetro real tem que ser encontrar o coelho da outra parte para identificar a parte estreita. Obviamente, aí começou o seu ureter, sim? Entendeu? Mas é uma forma rápida de identificar. Ninguém está na prática vendo onde que é estreito. Aí esse é o tempo aí passando, né? Muito bem. Por isso que normalmente eles falam assim. Então, topografia.
Tá igualzinho o rim direito e o rim esquerdo na mesma posição, no mesmo como que é? A que nível se encontra o rim direito e o rim esquerdo? A que nível? Nível vertebral. T12, L1, L2, ok? Tem alguma diferença de altura? Sim, né? Um tá mais para baixo, tá mais para cima. Qual que tá mais para baixo? O direito está um pouquinho mais para baixo, né? E o esquerdo está um pouquinho mais para cima. 7 vértebras de diferença, né? Quanto que é? Meia vértebra. Perfeito, muito bem. Agora, escutem. Se vemos os polos, ou também chamado extremidade superior e inferior, eles não estão completamente verticais assim. Não, tem um pequeno problema. Qual? O polo superior de cada um está um pouquinho mais próximo. Estão inclinados obliquamente. Sim? Então, os polos superiores do rim estão mais próximos que os polos inferiores do rim. Entenderam? Entre o polo superior direito e esquerdo, sim, aí estão um pouquinho mais próximos e os polos inferiores estão um pouquinho mais afastados. Sim? Repito de volta. Os polos, qual que está mais perto um do outro? Os polos superiores ou os polos inferiores? Superiores, muito bem, os polos superiores, perfeito. Normalmente se diz, vamos ver aqui, uma coisinha aqui. Pode me dizer, por favor, que vértebra é essa? Perfeito, essa vértebra torácica número 12, vértebra torácica número 12. Essa vértebra e essa vértebra L2, perfeito. Aí mais ou menos se encontra nosso rim, né? Escutem, que apófise é essa? A apófise transversa de L1 e esse? A apófise transversa de L2. A esse nível se encontra nosso ilho renal. A esse nível se encontra o orifício aqui que se chama ilho renal. Anotem isso. A nível da apófise transversa de L1 e a apófise transversa de L2, aí se encontra que parte do rim? Ilho renal. Todo mundo já entendeu isso aí? A nível da apófise transversa de L1 e L2 se encontra o ilho renal. Perfeito, muito bem. Vamos a continuar. Aqui, isso quero que identifiquem também. Relações, vocês sabem que eu não gosto muito das relações em anatomia, porque eu acho meio complicado de aprender tudo. Mas algumas relações eu quero que vocês saibam. Por quê? Esse órgão aqui é um órgão muito exposto. Ele está aqui na parte posterior. Sim? Qualquer golpe na região posterior tranquilamente pode fissurar nosso órgão. Sim? Pode produzir algum tipo de lesão, principalmente na cápsula. Então é importante saber onde mais ou menos se encontra nosso rim. Nosso rim se relaciona aqui na parte posterior com as costelas. Estão vendo? Com que costela se relaciona? Com as últimas duas costelas, ou seja, a costela número 11 e número 12. Só que tem um pequeno problema. Olhem o rim esquerdo, muito bem. O rim esquerdo, lembrem que está um pouquinho mais para cima, lembram? Esse rim esquerdo que se encontra um pouquinho mais para cima se relaciona com a costela número 11 e número 12, tá bom? Agora vamos a ver do outro lado. Esse é o rim direito. O rim direito está mais para... Pega a costela número 11, só pega a costela número 12, sim? Então, o rim direito só se relaciona com a costela número quanto? Número 12. E o rim esquerdo se relaciona com a costela 11 e com a costela 12. Todo mundo entendeu isso aí? Estamos bem? Sim? Perfeito. Seguinte. Bueno, chegou o momento de conhecer a fáscia renal.
O rim tem uma membrana que rodeia ele, sim? É chamado de fáscia renal. Como chama? Fáscia renal. Assim como uma fáscia que recobre normalmente os músculos, ele tem uma fáscia também. Se chama fáscia quê? Renal. Perfeito, muito bem. Essa fáscia renal tem duas folhas. Quantas folhas? Duas folhas. Aqui estamos vendo o rim do lado esquerdo, ok? Quais são as folhas? Olha, esse aqui é chamado de folha anterior. Como chama? Folha anterior. E essa aqui vamos a chamar de folha posterior. Tem uma folha anterior e tem uma folha posterior. A folha anterior é chamada de folha ou hoja de Gerota. Vou colocar aqui. O Ronald mostrou para vocês esses nomes? Perfeito, muito bem. Então, a folha anterior é a folha ou fáscia de Gerota. Sim? E é conhecida esse epônimo, então, por favor, aprenda. E o posterior é mais fácil. Se chama fáscia de Zuckerkandel. Sim? A posterior é a fáscia de quê? De Zuckerkandel. Sim? Sim. Esse é para escrever na prova. Sim? Falta uma letra cá. Já é. Fáscia de quê? Zuckerkandel. Perfeito. Então, a fáscia renal tem quantas folhas? Uma e uma. Perfeito, muito bem. A fáscia anterior, como que se chama? Fáscia de quê? Gerota. E a posterior se chama? Zuckerkandel. Não, como chama? Quê? Tá bom, só escuto até Zucker e depois já Zuckerkandel. Bom, na minha cabeça é assim e é legal, tá bom? Depois quando conheço o verdadeiro Zuckerkandel era diferente, né? Tá bom. Então, fáscia de Gerota e fáscia de Zucker. Zucker quê? Que é o Kandel, perfeito. Então, escutem aqui. Entre as duas fáscias, qual que é a mais grossa? Essa fáscia anterior, né? A fáscia que tem uma maior espessura é a fáscia posterior. A fáscia posterior é mais resistente, ela é mais grossa. Qual das duas fáscias então tem uma espessura maior? A posterior. A anterior é mais fina, é mais delgada e se encontra reforçada por isso aqui. Sabe o que é isso aqui? O peritônio. Perfeito. Se encontra reforçada por quem? Pelo peritônio. Estão comigo? Então a fáscia renal tem quantas folhas? Folha anterior e posterior. Anterior é de quem? Posterior é de quem? Qual que é a face de maior espessura? A posterior. E qual que é a folha que tem uma menor espessura ou é mais delgada? A anterior. Qual que está revestido pelo peritônio? A anterior. Perfeito, muito bem. Estamos bem até aqui? Lateralmente, essas folhas se unem. Estão vendo? Se fecham. Lateralmente, o que acontece com as folhas? Se fecham, se unem. E medialmente, o que acontece? Eles seguem aqui na frente e por trás da raiz renal. Na frente e por trás da raiz renal. Até chegar na vena cava e na aorta. Até chegar onde? Na vena cava e da aorta. Sim? Até chegar na vena cava e na aorta. Medialmente, as folhas seguem a raiz renal. Sim? Aqui você está vendo uma veia e uma artéria. Está vendo? Essas são as veias e artérias renais. Vai seguindo a raiz renal. Até onde? Até chegar perto do que seria a aorta e a veia cava que estão aqui. Então, medialmente, cobrem a raiz renal até chegar onde? Na aorta e na vena cava. Na aorta e na vena cava. Aqui dá para ver, olha. Esse aqui é o rim direito, nesse caso, né? Alguém pode me dizer, por favor, que folha, que hoja que é essa? A anterior, muito bem. Gerota ou Zuckerkandel? E esse qual é?
A posterior. Lateralmente, o que acontece? Se une imediatamente, segue a raiz renal até chegar nas venas cava e na aorta. Entenderam? Sim? Perfeito. Isso é lateralmente e medialmente, ok? Agora, em cima e embaixo, o que acontece? Essa face renal, aqui olhem essa imagem. Aqui estamos vendo o diafragma, esse aqui o fígado. Então essa é a parte, essa é a cara anterior ou posterior do rim? Convexo, cara anterior. Plano, cara posterior. Sim? Aqui até parece côncavo, né? Mas ignora. Muito bem. Tem uma folha anterior e uma folha posterior. Perfeito. Gerota supercândel? Gerota supercândel? O que acontece com as folhas lá em cima? Olhem. Vai seguindo, 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 seguindo para cima. E se fixam onde? Se fixam no diafragma. As duas folhas, anterior e posterior, vão para cima e se unem ao diafragma. Se unem a quê? Ao diafragma. Estamos bem? Agora, essas folhas anterior e posterior se comunicam aqui entre o rim, esse é o rinhão, e o que é isso que está em cima? A glândula suprarrenal, perfeito? Entre o rim e a glândula suprarrenal se comunicam, formando aqui uma folha, uma fáscia, que se chama hoja ou fáscia interreno suprarrenal. Interreno suprarrenal. Por que se chama interreno suprarrenal? Porque se encontra entre a suprarrenal e a renal. Vamos a ver aqui. Onde está? Um minuto, tranquilos. Aqui. Aqui. Olha. Da parte de cima se fixa quem vocês disseram? Ao diafragma, ok? Só que por baixo da suprarrenal e por cima do rim, o que acontece? Se comunicam formando uma folha, uma fáscia, que se chama interreno de quê? De renal. Suprarrenal de suprarrenal. Por isso que se chama dessa forma. A folha se chama interreno suprarrenal. Como se chama? Interreno suprarrenal. Como se chama? Interreno suprarrenal. Como se chama? Interreno suprarrenal. Como que se chama? Interreno suprarrenal. Perfeito, muito bem. Então, realmente, a suprarrenal está em contato íntimo com o rim? Sim ou não? Não. Perfeito. Entenderam isso aqui? Muito bem. Então, eu disse para vocês que por cima as duas faces chegam até aqui, né? Onde? Diafragma. Envia alguma conexão aqui? Que separa aqui? Perfeito. A suprarrenal do rim. Perfeito. Muito bem. Alguém pode me dizer isso aqui? O que é? É o seno. E aqui estamos vendo o quê? Os cálices. Muito bem. E aqui está a suprarrenal, né? Como chama essa parte da suprarrenal? Corteza. E aqui no meio? Médula. Perfeito. Quantas capas tem a suprarrenal na corteza? Que produz a zona glomerular? A zona... Melhor não tocar esse Não é a fasciculada, glomerular. Isso, muito bem. E a reticular? E a reticular. Isso, muito bem. Isso é importante também. Isso, você está Que elas respeitam a hormônio e tudo mais. É? Vamos, deixa eu ver. Muito bem. Então, escutem. O que acontece com a face aqui na parte de baixo? Olhem. Essa é a face anterior e essa posterior. Olhem como eu desenhei. O que eu fiz? Separados, né? As faces vão aqui para a parte inferior e se separam e não se unem.
ok? Não se unem. Então, na parte de baixo, as fáscias renais que acontecem permanecem independentes. Permanecem quê? Independentes. Eles não fecham na parte de baixo. Eles ficam abertas. Sim? Se ficam abertas. Então, imaginem, uma infecção renal iria mais para cima ou para baixo? Para baixo. Ao lado? Não, porque a face fecha também. Medialmente fecha também, mas na parte de baixo está aberta e pode tranquilamente, qualquer tipo de infecção pode derivar para infecções mais inferiores. Muito bem. Todos entenderam isso aqui? Qual é a fáscia ou a folha que tem uma maior espessura? Posterior, muito bem. Anterior é fininha, ok? Seguinte. Espaço perirenal. O que é o espaço perirenal? Escutem. O espaço perirenal é o espaço que fica entre. Escutem. Aqui. O que é isso, primeiro? Estão vendo isso aqui? O que é isso? Essa é a fáscia renal ou a cápsula renal? Essa é a fáscia renal, ok? O que é isso? Fáscia renal. E esse aqui, o que é? Essa é a cápsula renal, ok? E entre os dois tem um espaço, estão vendo? O espaço que fica entre a fáscia e a cápsula é chamado de espaço perirenal. Como chama o espaço? Perirenal. O espaço que fica entre a cápsula e a fáscia. Estamos bem? Sim? Então, o espaço que fica entre a fáscia e a cápsula. Tem alguma coisa nesse lugar? Tem. No espaço perirenal, vamos a ter tecido adiposo, estão vendo? Aqui está a fáscia, aqui está a cápsula. Estão vendo aqui o espaço? E nesse espaço temos como uma capa de tecido adiposo. Isso é chamado de cápsula adiposa. Como chama isso aí? Cápsula adiposa. Perceberam que temos então quando vocês vão mandar alguma coisa frágil para algum lugar, o que vocês colocam? As bolhas, né? Colocam cheios, sim? Envolve e mandam, né? Porque é uma estrutura frágil. O corpo faz a mesma coisa e essa bolha é o tecido adiposo. O rim está totalmente recoberto por tecido adiposo, justamente para tentar proteger o órgão. Todos entenderam até aqui? Então, o que encontramos no espaço perirenal? A cápsula adiposa. A cápsula quê? Adiposa. Esse aqui eu quero que saibam também. Escutem. Espaço pararenal ou retrorenal. O que é o espaço retrorenal? Aqui temos a cápsula, aqui temos a fáscia, né? Como chama esse espaço aqui entre a cápsula e a fáscia? Perirenal. Temos o que aí? Cápsula adiposa. Por trás da fáscia temos outro espaço, tá vendo? Esse é o retrorenal. Retrorenal. Temos alguma coisa aí? Mais gordura. Essa estrutura gordurosa que encontramos aí na parte de trás, vamos a chamar de corpo adiposo pararenal de Gerota. Como chama? Corpo adiposo pararenal de Gerota. Se encontra no espaço perirenal ou na retrorenal? Perfeito, anotem isso. Esse aí é a proteção máxima do rim de vocês, ok? Corpo adiposo pararenal de Gerota. Sim? Está por trás do rim. Posso tirar? Quero mostrar uma imagem aqui para vocês. Olhem. Aqui, olhem. Aí está o rim de vocês. E por trás do rim, o que é isso? Tudo isso aí. Esse é o tecido adiposo que chamamos de que forma? Como? Corpo adiposo pararenal de Gerota. É esse aí. Você está protegendo a parte de trás do rim. Entenderam? Sim? Estão me entendendo? Seguros? Perfeito.
casos, doutor, quanto mais gordinho, mais tecido. Sim, imagine o meu, né? Mas isso vai acabar. Em dezembro vai acabar, vamos ver. Já comprei meu mojaro. Muito bem. Olha, por trás da fase, aqui, o que é isso? É a corpo. É o corpo adiposo. Mas por que me olham a mim? Olhem aqui. Corpo adiposo e me olham. Como chama isso aí? Perfeito, muito bem. Sim, gerota, lembre do gerota. Relações posteriores. Esse aqui vocês já sabem mais ou menos, só quero que saibam com que costela se relaciona. Aí vocês respondem de que forma? Com que costela se relaciona e vocês respondem? Depende. Se eu rim direito, só costela número? Se eu rim esquerdo, 11, 12, perfeito, muito bem. Isso. Também se relaciona com músculos na parte de trás. Se relaciona, por exemplo, com o diafragma. Se relaciona com esse que é o psoas maior. Se relaciona com esse que é o quadrado lumbar. Com nervos também, que se chama subcostal, ilho hipogástrico, ilho inguinal. Então tem um monte de relações da parte de trás. Mas o que eu quero que vocês lembrem são as relações com a costilha. Com a costilha. Olhem aqui, essa imagem é maravilhosa. Vou aproximar um pouquinho mais. Aí estamos vendo o rim direito e esquerdo. Estão vendo que o direito está mais para baixo, o esquerdo está mais para cima. O direito só se relaciona com a costela número 12. O esquerdo com a costela 11 e 12. Perfeito. E por trás temos o psoas maior, o quadrado lumbar. Estão vendo o diafragma também. Mas as costelas eu quero que vocês lembrem. Perfeito. Aqui está, é uma imagem onde mostra praticamente as relações. Aqui esse é o rim direito por trás. Que costela que tem aqui? Estão vendo? 12. Falta o que aqui? A costela 11. Mas por que não aparece a costela 11? Por quê? Perfeito. E aqui? Estão vendo? Se coloca a costela número 11. Ok? Muito bem. A mesma coisa 1000 vezes. Vamos para outra. Esse que eu já falei, olhem, por trás do rim, o que vamos a encontrar? Que músculo é esse que está lá em cima? Diafragma. Por trás do rim também encontramos isso. Quem que é esse? Psoas que? Maior. Esse quem é? Quadrado lumbar. Muito bem. Esse é um músculo transverso que pega também uma parte aí lateral. Mas não importa. Lembrem das costilhas. Perfeito. Muito bem. Relações anteriores, não. Vamos a ver uma coisa importante. Já falei para vocês. Esse aqui. Relações da borda medial. O que acontece? Aqui na borda medial temos relações que são suprailiares e infrailiares. O que acontece? Aqui na borda medial vocês sabem que nesse lugar temos o quê? Ilho. Aqui também temos o ilho, ok? Temos relações suprailiares e temos relações infrailiares. Vamos a começar com a relação infrailiar. Por baixo do ilho, do lado direito e do lado esquerdo é totalmente igual. Com quem se relaciona? Com o uréter. Com quem se relaciona? Uréter. Fácil, né? Borde medial por baixo do ilho se relaciona com quê? Com o uréter. Estamos bem? Agora, escutem. Agora, o borde medial por cima do ilho se relaciona com isso aqui. Quem que é isso? As que? Glândulas suprarrenais. Se relaciona com a glândula suprarrenal do lado direito e também aqui no lado esquerdo, ok? Por cima do ilho se relaciona com as glândulas suprarrenais, ok? Que
quem que está também relacionado com esse bordo medial no lado direito? Estão vendo? Quem que é esse? Vena cava inferior. Sim, a vena cava inferior está do ladinho, tá bom? E do outro lado, temos a vena cava também? Não, temos uma parte do diafragma. Se chama pilar esquerdo. Se encontra aqui o pilar esquerdo. Sim. Por que estou falando disso? Para poder explicar o seguinte slide. Olhem isso. Relações das extremidades. A extremidade superior do rim direito, a relação dele é muito fácil. Por quê? Porque na extremidade superior do rim direito, o que encontramos? Glândula suprarrenal. Sim, se encontra a glândula quê? Estão vendo que parece que está caindo um pouquinho, né? Mas não caiu tudo, porque aqui temos uma estrutura que é a vena cava inferior. Essa vena temos do outro lado? Não. Então o que acontece com o rim esquerdo? Olhem isso aqui. No lado esquerdo, o que acontece? Vocês viram que a extremidade superior do rim direito em cima estava a suprarrenal, né? E no lado esquerdo? No lado esquerdo, em cima, o que aconteceu aqui? A suprarrenal parece que está caída. Estão vendo? Parece que caiu mais para a borda medial. Sim? Então a extremidade superior do rim esquerdo, aqui, a glândula suprarrenal está medialmente. Onde que está? Medialmente. Sim? Então repito de volta. No lado direito está muito bem por cima da extremidade superior, estão vendo? Mas do lado esquerdo cai um pouquinho, tem que estar mais ou menos por aqui, entenderam? Cai um pouquinho mais, sim, não é igual aí. Então repito de volta. Na extremidade superior, no rim direito, a glândula suprarrenal está acima. Mas do lado esquerdo, na extremidade superior, a glândula suprarrenal cai um pouquinho medialmente. Entenderam? Cai um pouquinho medialmente. Então não é igual no lado direito e no lado esquerdo a suprarrenal. Cai um pouquinho no lado esquerdo. Todos entenderam? Entenderam isso aí? O que eu quero que lembrem é a posição da suprarrenal. Sim? No lado direito está bem em cima, do lado esquerdo cai um pouquinho medialmente. Todo mundo entendeu isso? Último, raízes renais. O que é a raiz renal? São os vasos e também temos aqui os... olhem, vamos aproveitar essa imagem aqui, peraí. Aqui, olhem as suprarrenais. Estão iguais? Não. O que acontece? Esse é do lado direito, a suprarrenal está um pouquinho mais para cima. Por que fica mais para cima? Por culpa disso aqui. A vena cava. Mas desse lado, temos vena cava? Então a suprarrenal faz o quê? Cai medialmente. Estão vendo? Aí dá para ver perfeitamente essa particularidade anatômica. Muito bem. Agora sim. Raiz renal. A raiz renal está composta por três estruturas. Três estruturas. Esse é o... é daqui? Está muito preocupado, tá? O joelho dele até... Tranquilo. Eu facilitei a prova. Eu facilitei, tentei. Tentei. Não, tentei mesmo? Não, é verdade. Não, sério. Sério. Alguém vai fazer a prova recuperatória aqui? Todo mundo que tiver de azul, doutor. Quem não vai fazer? Todo mundo que tiver de azul vai fazer. Ah? Quem não vai fazer? Aí é mais fácil. Vocês não vão fazer? Quem não vai fazer? Tem que estar cheio. Porque vamos fechar hoje. 20? Tá, ó. Muito bem. Então, o que eu estava falando? Olhem aqui. Essa aqui é a raiz renal. Se encontra formado por uma veia que se chama vena, por uma artéria que se chama artéria e pela pelvis renal. Pela quê? Pelvis renal. Sim? Essas são as três estruturas que formam parte da raiz renal. Vamos a começar falando da artéria renal, tá bom?
Muito bem. A artéria renal é uma rama colateral da aorta. Rama colateral de quem? Da aorta, ok? Olhem aqui. Essa aqui é a artéria renal direita e essa aqui é a artéria renal esquerda, ok? São iguais? Não, qual vocês acham que tem uma longitude maior? A direita. A artéria renal do lado direito tem uma longitude maior. Outra coisa importante, uma dessas artérias renais passam por trás da veia cava inferior. Qual? Adivinhe? A artéria renal direita, ok? A artéria renal direita tem uma longitude maior. Então, repito de volta. Temos duas artérias renais, a artéria renal esquerda e a artéria renal direita. São iguais? Não. A direita tem uma maior longitude e passa por trás de quem? Da vena cava inferior. São ramas de quem? Da artéria aorta. A que nível que nasce? Nasce mais ou menos a nível da vértebra lombar número 1. A que nível nasce? Vértebra lombar número quanto? Número 1. Normalmente nasce por baixo desse aqui. Sabem que artéria é? Mesentérica qual? Superior. As artérias renais, a artéria renal, nasce por baixo da mesentérica superior. Todo mundo entendeu? Então repito de volta, renal direita, renal esquerda. Qual que tem maior longitude? Qual que passa por trás da cava inferior? Perfeito. A que nível nasce? L1, por cima ou por baixo da mesentérica superior? Por baixo. Todos entenderam? Sim? Está complicado? Muito bem. O que acontece com a artéria renal? A artéria renal no trajeto origina algumas ramas colaterais. Quais são as ramas colaterais que origina? Escutem. Primeiro, aqui nessa imagem dá para ver essa rama colateral. Essa aqui. Para onde que está indo? Para a glândula quê? Perfeito. Esse se chama artéria suprarrenal inferior. Como se chama? Artéria suprarrenal inferior. Se chama artéria suprarrenal inferior, ok? Outra rama. Estão vendo essas artérias aqui? Essas artérias estão indo para quem? Olhem. Começa com letra U. Uréter. Perfeito. Então, essas artérias são artérias ureterales. Se chamam ramas ureterales. Sim? Então, até agora, quantas colaterais eu falei? Duas, né? Um que é a suprarrenal e a outra que são as ramas ureterales. Perfeito. Muito bem. Agora vou mostrar um especial. Esta artéria se chama artéria cápsulo-adiposa. Como se chama? Cápsula adiposa. Cápsula adiposa. Já falamos de alguma coisa parecida a isso aí? Sim, falamos cápsula adiposa do rim, lembram? Onde que estava isso? Em que espaço? Espaço perirenal. No espaço perirenal, lembram? Perfeito, escutem. Aqui origina uma artéria que é chamada de cápsula adiposa. Como se chama? Cápsula adiposa. Essa artéria, cápsula adiposa, é essa artéria aqui. Sim? É uma artéria que forma um arco nesse espaço perirenal. Essa artéria cápsula adiposa forma um arco aqui no espaço perirenal. Esse arco é chamado de arco exorrenal. Arco o quê? Exorrenal. O que vocês entendem por essa palavra? Que está por fora do rim. É um arco que está por fora do rim. Exorrenal. Onde que está o arco exorrenal aqui no outro rim? Esse aqui. Estão vendo? E tudo isso se encontra no espaço perirenal. Essa artéria vai passando no meio do tecido adiposo que está aqui. Entenderam? Então, ramas colaterais. Origina uma suprarrenal inferior. Origina ramas
ureterales. E ramas para formar quem? O arco exorrenal. Como chama essa artéria? Cápsula adiposa. Perfeito. Entenderam isso aqui? Muito bem. Aqui a artéria renal esquerda é mais curta e é a mesma coisa, não varia nada, já falei mais ou menos, né? Tá vendo aqui que a aorta e a veia cava? Entenderam, né? Entenderam, né? Tá bom, mas é muito romântico, né? Muito bem. Seguinte, sério, por favor. Vamos aqui. A mesma coisa aqui, já sabem, né? Alguém pode me dizer que artéria é essa? A ureteral, perfeito. Essa adivinha quem que era? Para onde que ia? Para renal. Muito bem, perfeito. Seguinte, ramas terminais. Como que terminam as artérias renais? A artéria renal termina se dividindo em duas ramas terminais. Quantas ramas terminais? Se chamam rama anterior e rama posterior, ou prepiélica e retropiélica. Já entenderam o que significa essa palavra piélica? A que se refere isso aqui? Pelvis. E o que temos aí de pelvis? Pelvis renal, sim? Se chama prepiélica porque se coloca na frente da pelvis renal. E retropiélica porque está por trás da pelvis renal, sim? Muito bem, olhem aqui. Então, nossa artéria renal se divide em uma rama anterior e uma rama posterior. A rama anterior se chama prepiélica e a posterior se chama retropiélica, perfeito? Essas artérias prepiélica e retropiélica se dividem em artérias que se chamam artérias segmentárias. Se dividem em artérias que se chamam artérias quê? Segmentárias. Prepiélica, vou colocar o nome de novo, peraí. Ai, tô alérgico. Aí, prepiélica e retropiélica. Aqui. Prepiélica e retropiélica. Então, o que eu falei? A artéria renal se dirige, já sabe que nasce a L1, tudo isso, né? Vai lateralmente, quando chega no rim, se divide em duas ramas terminais, anterior e posterior. Se chamam pré e retropiélica, ok? Cada rama terminal, anterior e posterior, se divide de novo em ramas terminais, em outras ramas terminais, que são chamadas de artérias segmentárias. Perfeito, chama artérias segmentárias. Como que se divide a rama anterior? A rama anterior pode originar entre 3 a 5 segmentárias. Entre quanto? 3 a 5. O mais comum é que origine 4 segmentárias. Sim? 3 a 5, mas o mais comum é que origina quantos? 4 segmentárias. Como se chamam as segmentárias da rama anterior? Se chama segmentária superior, segmentária antero-superior, segmentária antero-inferior e segmentária inferior. São 4 segmentárias que originam a rama anterior: superior, antero-superior, antero-inferior e inferior. Sim? Como você chamaria aqui na rama? Cada rama? Não, Normalmente escrevem só isso. Quase sempre. Vocês viram o que está lá na morgue, né? Ele tem 4. Eu tenho outro rim na outra faculdade. 4 também. Sim. Eu tenho outro na outra faculdade da pública lá. Lá tem 2 abertos assim. 4 também. Sim. Tem um deles que tem uma 5ª rama. A gente chamou ele de inominado.
Não sabemos como colocar o nome porque nunca encontramos atlas nem nada que falem os nomes sim, inominadas. Segmentária inominada. Muito bem. Então, comumente então se chama segmentária superior, antero, inferior e inferior. Perfeito, muito bem. Todos entenderam? Perfeito. Agora, escutem. A rama posterior se continua diretamente como segmentária posterior, ok? A rama posterior se continua diretamente como segmentária posterior, sem problemas. Entenderam até aqui? Aqui começa a coisa interessante. Preparados? Escutem. A segmentária posterior, sim, a rama posterior se continua diretamente como segmentária posterior. A que se divide tudo é a anterior, ok? Todos entenderam isso aí? Olhem aqui. Essas são ramas que? Segmentárias, perfeito. Quantos estão vendo aí? Estão vendo? E esse é outra imagem de outro livro. Sempre colocam 4. Então, escutem. Cada segmentária se divide de novo formando umas artérias que são chamadas de artérias interlobulares. Esperem. Essas aqui são as segmentárias, né? As segmentárias se dividem em umas artérias que se chamam artérias interlobulares. Como chamam essas artérias? Interlobulares, que se colocam normalmente no meio do que seriam as pirâmides. Tá vendo? Como chamam essas artérias que estão no meio das pirâmides? Interlobulares. Estamos bem? As segmentárias originam interlobulares. As interlobulares todas estão conectadas por meio de arcos. Como se chamam essas artérias? Se chamam artérias arcuatas. Artérias que? Arcuatas. Também podem chamar de artérias arqueadas. Artérias arcuatas ou artérias arqueadas. Ok? E por último, as artérias arqueadas originam assim algumas ramas que são chamadas de corticales radiadas. Como se chamam essas ramas? Corticales que? Radiadas. Vou mostrar tudo de novo. Vamos aproximar um pouquinho mais para ver melhor a imagem. Aqui, vamos aproximar essa parte aqui, ok? De novo, aqui está a nossa artéria aqui. Renal. Origina uma rama anterior e uma rama posterior. Essa rama anterior se divide em artérias que? Aqui estamos vendo uma segmentária, aqui estamos vendo outra, ok? A artéria segmentária origina essas artérias que se colocam entre as pirâmides. Como se chamam? Interlobulares. As artérias interlobulares se anastomosam por meio de artérias que formam arcos. Como chamam esses arcos? Como chamam? Artérias que? Arqueadas ou arcuatas. Sim? Arqueadas ou arcuatas. E dessas artérias arqueadas ou arcuatas se originam aqui umas artérias, estão vendo? Que se chamam artérias que? E essas são as corticales radiadas. Essas são as artérias corticales que? Radiadas, ok? Bom, a semana passada vocês viram o glomérulo, né? Sim? Não vou tocar muito esse assunto, só a semana passada viram um glomérulo, ok? Esse glomérulo tem uma artéria que entra e uma artéria que sai. A artéria que entra se chama artéria aferente. E a artéria que sai se chama artéria eferente, ok? As artérias aferentes que entram são ramas dessas aqui, das corticales radiadas, ok? Então as corticales radiadas depois originam as artérias aferentes do glomérulo. As artérias aferentes do glomérulo. Estão me seguindo ainda? Perfeito. E se vamos falar das veias, como que vamos falar? O contrário, perfeito. As veias corticais radiadas terminam nas veias
arcuatas. As veias arcuatas nas veias interlobulares. As veias interlobulares na veia segmentária. Segmentária na veia renal. Entenderam? É o caminho contrário. Perfeito. Doutor, as radiadas da qual? Artérias? Artérias aferentes glomerulares. O aferente do glomérulo. Aferente. Muito bem. Estamos bem? Estão comigo ainda? Estamos terminando já, tranquilo. Estamos finalizando aí. Alguém pode me dizer que veia é essa? Cava quê? É inferior, perfeito. Na veia cava inferior termina essa veia aqui. Que veia é? Renal do lado? E renal do lado? Perfeito. Qual vocês acham que tem uma longitude maior? Direito ou esquerdo? Esquerdo tem uma longitude maior porque a veia cava está do lado direito, tá vendo? Sim? Se confundiu com a artéria, tá? Você se confundiu com a artéria. Agora eu estou falando da veia, tá bom? Então, a veia renal do lado esquerdo tem uma maior longitude. Estamos bem? Perfeito. Uma pergunta. Qual dos dois passa na frente da aorta? O esquerdo. A veia renal esquerda passa na frente da aorta. E por baixo de quem? Da mesentérica que? Superior. Isso aí tinha um nome? Como que era? Pinça aórtico mesentérica ou compás de quem? Wilkie. A pinça aórtica. Lembra da pinça aórtico mesentérica? Que estava entre a artéria mesentérica superior e a artéria aorta. Essa é a pinça aórtico mesentérica. E por aí quem passava? A vena renal esquerda. Depois? Processos e formas do pâncreas. E depois? Que porção do duodeno? Terceira porção do duodeno. Muito bem. Então, por aqui passa a vena renal esquerda, ok? Um afluente importante e interessante que tem a vena renal esquerda é essa aqui. Estão vendo aqui? Essa vena se chama vena gonadal esquerda. Como chama? Vena gonadal esquerda. Na vena renal esquerda termina essa vena que se chama vena gonadal esquerda. Gonada é o órgão responsável das produções hormonais do homem ou da mulher. Nesse caso, por exemplo, se é homem, é o testículo e se chama vena testicular. No caso da mulher, é o ovário e se chama vena ovárica. Mas como não sabemos, chamamos simplesmente de gonadal. Entenderam? Sim. Chamamos simplesmente de gonadal. Perfeito. Último. Qual que é a disposição da raiz renal? Temos 3 elementos: artéria renal, vena renal, pelvis renal. De frente para trás, como que é? Vena, artéria e pelvis. Sim? Vena, artéria e pelvis. Sim? Alguns aqui. Vena, artéria e pelvis. Ok? Alguns falam V. Entenderam? Veio? Entenderam? Vocês não fazem isso, né? Por favor. Já basta ser Suficiente quando tem uma tia que tem 70 anos de tá com isso aí. Se acha jovem. jovial, né? Jovial ela. Moderna. Era moderna, tá? É um negócio. Vocês não, né? Olha, isso é muito fácil. Amigo do vôlei não, né? Você não é desses. O pessoal do vôlei não faz isso? Porque me disseram que o pessoal do vôlei faz isso. Não, né? Do seu grupo não. Sim, né? Eu já escutei.
Então, de frente para trás, como que está formado a nossa raiz? Primeiro quem que está? Depois? E falta o que aqui? A pelvis renal. Muito bem. Bom, acabou. Vamos a ter uma provinha. Voltem em